Sexta-feira, dia 24 de abril, começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Aumenta o número de casos de dengue em Jundiaí. Ao todo já são mais de 980. 2 pessoas são presas após roubarem uma casa no bairro Jardim Arizona, em Itatiba. Uma das vítimas foi agredida e diversos produtos recuperados pela polícia. Está chegando ao fim o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Em Jundiaí, aproximadamente 60 mil contribuintes ainda não fizeram a sua parte. No esporte, Paulista sem problemas e embalado faz o último jogo fora de casa no estadual da Série A2. E tem também as dicas de lazer e cultura para o seu fim de semana nas cidades da região. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia, segunda edição. Olá, boa noite. 4 homens invadiram uma casa no Jardim Arizona, em Itatiba, e fizeram os moradores reféns. Eles amarraram as vítimas e passaram a agredir uma delas. Na fuga, eles utilizaram o veículo da vítima, que foi abandonado logo em seguida no bairro Engenho. A polícia foi informada que 2 homens descarregavam objetos ilícitos em apartamentos no bairro João Maggi. Eles foram detidos e em um dos apartamentos foram encontrados videogame, TV, maconha, espadas orientais e 10 celulares. Na outra residência, a polícia encontrou 2 simulacros, um de espingarda e outro de pistola, motosserra, 2 televisores, entre outros produtos do roubo. As 2 pessoas detidas, entre as 2 pessoas, um era menor e o outro foi identificado como Márcio Damásio. Eles confessaram o roubo e foram levados ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Os outros 2 assaltantes não foram localizados. O último balanço divulgado pelo Centro de Controle de Zoonoses de Jundiaí apontou mais de 900 casos de dengue somente em 2005. Destes, 753 contraídos dentro do próprio município. O CCZ vem realizando trabalhos de combate e prevenção ao mosquito transmissor da doença, o que dá a entender que ainda falta a colaboração da população. Uma luta que parece não ter fim. Se eles são pequenos no tamanho, as consequências com a sua picada são enormes, levando em alguns casos até mesmo à morte. Segundo o último balanço divulgado pelas zoonoses de Jundiaí, até o momento foram contabilizados 988 casos de dengue. Destes, 753 são autóctones, ou seja, contraídos dentro do município. Já outros 148 casos são importados, vindos de outras cidades. Nós temos um trabalho aqui de investigação epidemiológica onde a gente visita a casa do suspeito de dengue e muitas vezes nós encontramos a pessoa de cama, passando mal e com o criador em casa e com larvas. Então o mosquito que está saindo dali vai se infectar e infectar outras pessoas. Então tem que ter um controle efetivo, né? Todos os dias, e mesmo com o nosso trabalho de rotina e permanente, muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar o criadouro dentro do bairro. O bairro Jardim das Hortênsias é o mais afetado. Andar por aqui é se deparar com cenas como essa. A vegetação toma conta de todo esse terreno baldio. Até mesmo os lugares mais imperceptíveis são possíveis criadouros do mosquito da dengue. Ao todo, 55 pessoas já contraíram a doença. Seu José entrou para a estatística. Há 2 meses, ele se tornou uma vítima do Aedes aegypti. Parecia que ia pegar uma gripe e o corpo já começou a ficar meio mole. Aí chegou no meio do dia, começou a doer. Quando foi 6 horas da tarde, eu já estava com o banho tomado e na cama, porque já começou doendo tudo. Além do Jardim das Hortênsias, outras áreas entram na lista. O bairro Colônia com 45 casos, Vila Bela e Medeiros com 31 e Jardim Scala com 26 casos de dengue.
De acordo com a coordenadora do controle da doença em Jundiaí, a luta no combate à dengue é constante. Ela conta que diariamente ações são realizadas focando principalmente a diminuição do número de casos. Nós temos vistoriadores diariamente nas ruas, passando em imóveis abandonados, galpões abandonados, casas, atendendo a denúncias, fazendo a visita casa a casa, com um único objetivo, a eliminação dos criadouros. Então, agora no momento, tem que haver essa ação e a população tem que ser proativa. A cidade de São Paulo registrou 5 mortes provocadas pela doença. A última, um senhor de 84 anos, morador da Zona Norte. No próximo bloco, você vê que 60 mil jundiaenses ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Continue com a gente que voltamos já. Estamos de volta com a RP Notícia e agora é hora de falar da previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da região. Veja os detalhes. Neste sábado, o sol predomina a maior parte do tempo em Jundiaí. A máxima prevista é de 25 graus e a mínima fica nos 17. Já em Campo Limpo Paulista, faz 26 graus à tarde e de madrugada 18. Não há previsão de chuva, mas em Franco da Rocha, céu nublado durante todo o dia e com possibilidade de pancadas de chuva. No domingo, há formação de nuvens em Jundiaí, porém não chove. As temperaturas oscilam entre 15 e 25 graus. Em Várzea Paulista, sol entre nuvens e também não há previsão de chuva. E em Itatiba, o sol brilha a maior parte do tempo. A máxima prevista é de 25 graus e a mínima fica nos 17. E na capital paulista não chove nesse fim de semana. O sol aparece entre nuvens amanhã e também no domingo. As temperaturas ficam entre 17 e 24 graus. Faltam poucos dias para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda, que é no dia 30 de abril. E é claro que, como todos os anos, muita gente deixou para o último instante. Em Jundiaí, aproximadamente 60 mil contribuintes ainda não fizeram a sua parte. 27 milhões de contribuintes. Esse é o número que a Receita Federal espera receber. Só que até agora, apenas 60% das pessoas entregaram suas declarações. O comportamento desse ano não é diferente dos anos anteriores. A declaração do imposto de renda, principalmente agora, que se aproxima do prazo final, continua. É obrigado a declarar o imposto de renda quem recebeu mais do que R$ 26.816,55 em 2014. A multa mínima para quem exceder o término do prazo e não declarar é de R$ 165,74, com 1% de acréscimo ao mês em cima do valor declarado no imposto. Aquela pessoa que não teve rendimento tributável ou que teve rendimento tributável até R$ 26.816, ela está dispensada de declarar o imposto de renda. Só que tem que avaliar outras questões. Então, o que é rendimento tributável? Aluguel, aposentadoria, salário. E uma outra questão também é a questão do patrimônio. Se eu tenho meu patrimônio, a soma do meu patrimônio, casa, imóveis diversos, carro, conta bancária, tal, acima de 300 mil, eu também sou obrigado a declarar. Ele deverá se planejar para não deixar para o último minuto isso. Para não ocorrer, ele não correr o risco de haver um congestionamento no último dia, ele não conseguir transmitir a sua declaração e, como eu já salientei, se ele não conseguir transmitir no dia 30, qualquer momento posterior a essa data, ele vai ter multa por atraso da entrega da declaração. Segundo dados da Receita Federal, só para se ter uma ideia, foram registradas 177 mil declarações envolvendo as cidades da região. Em Jundiaí, 55 mil pessoas já fizeram a sua parte. Mesmo assim, o número de declarantes é baixo. Nós temos uma previsão para Jundiaí em torno de 115 mil declarações.
foram entregues aí mais ou menos 50%, 55%. Os lotes estão previstos para iniciar a partir de 15 de junho. O primeiro lote ele é destinado aos aposentados, pessoas com doenças graves. A partir do segundo lote, a possibilidade de quem já transmitiu, ela se inicia da pessoa receber a partir desse segundo lote. Então, quem transmitiu primeiro, recebe primeiro. No site da Receita Federal, o programa IRPF é responsável por gerar a declaração de renda. E para quem pretende se organizar, atenção às dicas. Primeira dica, juntar as informações a respeito de onde vem o dinheiro dele. Na correria também, a pessoa às vezes esquece de declarar um imóvel que comprou, principalmente carro, de quem ela comprou, para quem ela vendeu o carro anterior, né? E uma outra dica que as pessoas têm que tomar um certo cuidado é com aqueles famosos recibos médicos que são falsos, que não são verdadeiros. E o que é mais importante, ao declarar o dependente, eu devo trazer as rendas também. Então, se eu declarar um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra na minha declaração, eu tenho que trazer as rendas desta pessoa. O site da Receita Federal é o receita.fazenda.gov.br. Agora o futebol. Penúltimo jogo e último fora de casa é o que resta para o Paulista na Série A2 do estadual, que realizou uma campanha pra lá de morna. Prestes a encerrar sua participação na Série A2 do estadual, o Paulista treinou firme nesta quinta-feira. Dentro de campo, um coletivo entre os jogadores focando o último jogo fora de casa. Após uma participação de altos e baixos no campeonato, o Galo parece que encontrou a fórmula certa dentro de campo. Com 26 pontos e na 10ª posição da tabela, o time jundiaense tenta agora atropelar o União Barbarense no próximo sábado. Para a gente é um jogo importante, como todos foram, né? Estamos focados, vamos lá para buscar os 3 pontos, que é o que a gente tem trabalhado forte para acontecer e terminar da melhor maneira possível. Com 2 gols marcados nos 2 últimos jogos, Jader, que ficou boa parte do campeonato esquentando o banco, parece que caiu nas graças do técnico Roberval Davino, o que pode garantir para o atacante uma vaga no time titular nesta reta final do estadual. A expectativa é de sair de lá de Santa Bárbara com a vitória e fazer um bom jogo, se Deus quiser fazer mais um gol. Um jogo importante para você? Com certeza. Daqui até esses 2 partidas para mim tem que dar o máximo, né? Já que no começo do campeonato não tive uma sequência, tem que fazer um bom trabalho agora. Vale lembrar que União Barbarense, o próximo adversário do Paulista, está na 9ª posição da tabela com 1 ponto a mais que o Galo, 27. A partida está marcada para amanhã, às 4 horas da tarde, em Santa Bárbara do Oeste. No próximo bloco, você vê que Parque da Cidade de Jundiaí comemora aniversário neste fim de semana com várias atividades. E tem também os destaques do quadro Espaço Cultural. Até já! O Parque da Cidade comemora neste fim de semana 11 anos com diversas atividades para toda a família. E quem tem as informações é a repórter Daniele Barbosa. Uma caravana cultural bem variada, com muitas atrações à população. Esse é o clima do 11º aniversário do Parque da Cidade. Eu estou aqui com a Cida Barreto, ela é administradora, supervisora aqui do parque. Cida, conta para nós então um pouco dessa programação. É uma caravana cultural, né, com muitas atividades, com muitas coisas para a população, atividades circenses, peças de teatro, apresentação de dança pelas instituições que cuidam de pessoas portadoras de necessidades especiais, oficinas de pintura para as crianças, tal. Então é um convite para todos, para as crianças e para os adultos também. Quais os dias e os horários? Olha, vai ser no sábado, amanhã, né? E domingo, das 9 às 18 horas. Para participar, pode vir todo mundo com a família e é de graça, não é, Cida? Não tem custo nenhum para a população, né? Vai haver também a distribuição de algodão doce, pipoca para as crianças. Então é convite para todos aí, para todo mundo se divertir.
Obrigada, muito obrigada pelas suas informações. Participe você também do 11º aniversário. O Parque da Cidade, ele fica aqui na rodovia João Cerezer, no quilômetro 66, no bairro do Pinheirinho. Se você preferir, acesse daijundiaí.com.br. Lá também terá mais informações. Daniele Barbosa, para o jornalismo da TV Rede Paulista. A sexta-feira chegou e com ela as dicas do quadro Espaço Cultural para você se divertir. The deployment of the planet's first robotic police units became the focus of the world in 2016. Drop your weapons, you're under arrest. Nas telonas tem CHEP. Um futuro próximo, a África do Sul decidiu substituir os seus policiais humanos por uma frota de robôs ultra-resistentes e dotados de uma inteligência artificial. O criador destes modelos, o brilhante cientista Dion, sonha em embutir emoções nos robôs, mas a diretora da empresa de segurança desaprova a ideia. Um dia ele rouba um modelo defeituoso e faz experiências nele, até conseguir criar CHEP, um robô capaz de pensar e aprender por conta própria. Mas CHEP é roubado por um grupo de ladrões que precisa da ajuda para um assalto a banco. Quando Vincent, um engenheiro rival de Dion, decide sabotar as experiências do colega de trabalho, a segurança do país e o futuro de CHEP correm riscos. Robot's a big problem for me. A thinking robot could be the end of mankind. Destroy that robot. Burn it to ash. Something of great danger headed our way now. I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. Nas telonas tem estreia de Os Vingadores 2, A Era de Ultron. É a sequência do sucesso Os Vingadores. E reúne mais uma vez Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. Quando Tony Stark tenta alavancar um programa de paz virtual, as coisas dão errado e os maiores heróis da Terra enfrentam o teste definitivo, enquanto o destino do planeta está em jogo. Quando o vilanesco Ultron surge, cabe aos Vingadores impedi-lo de concluir os seus planos terríveis. Save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! Dans quel port mon navire veut-il s'amarrer? No Movicon Arte tem o filme Um Jovem Poeta. Recém-saído da adolescência, Remy sonha em se tornar um grande poeta, emocionar e mudar o mundo com seus versos. Ele decide buscar inspiração na cidade de Sete e já tem tudo preparado, papel e caneta na mão. Mas com tantos lugares para conhecer, ele não sabe por onde começar. C'est magnifique! Qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Qui m'accompagne? Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você mais longe. Neste fim de semana tem show do cantor Leonardo a partir das 9 horas da noite na Praça de Eventos da Pedreira, em Itupeva. É no domingo e a entrada é gratuita. Que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber, só você.
No Teatro Politeama, em Jundiaí. Amanhã tem a apresentação da Orquestra Municipal a partir das 8h30 da noite. A entrada é franca. Informações pelo telefone 4586-2472. Já no domingo, também no Politeama, tem a peça Tribos, com Antônio Fagundes, a partir das 7 horas da noite. Os ingressos custam R$ 70. Idosos, estudantes e professores da rede pública de ensino pagam meia entrada. E termina aqui o RP Notícias, segunda edição. Uma ótima noite, um excelente fim de semana e até segunda-feira.